O UFC 311 acabou de uma forma um tanto complicada para a categoria dos leves. Tínhamos uma luta que era para ter acontecido entre o desafiante número 1 e o campeão, só que não aconteceu. Claro, Islam venceu o Renato Moicano, mas não era o Renato Moicano quem devia estar ali, era o Arman Tsarukyan, isso é óbvio. E se fosse essa a luta que tivesse acontecido e o Islam tivesse vencido o Tsarukyan, lá para junho, julho ou até outubro, o Charles do Bronx com certeza receberia a sua revanche contra o russo. Mas não, a luta não aconteceu e com isso a categoria fica um tanto conturbada. A gente não sabe o que vai acontecer. O que nos deixa com a possibilidade de vermos possibilidade de vermos Charles do Bronx contra Max Holloway. Eu já vou explicar por que isso pode acontecer. Pessoal, antes de tudo eu queria esclarecer pra vocês que eu tava sumido alguns dias, peço perdão, tava bem ocupado, mal parei em casa essa semana, basicamente, só agora que eu consegui ter um tempinho pra gravar. Então eu sei, tô bem desatualizado, teve luta inclusive que eu não comentei no UFC 311, peço desculpas, apesar que na live, a gente fez uma live durante o UFC 311 e vocês viram qual foi a minha opinião dessas duas lutas que eu quero falar, que no caso foi a do Malhadinho e do Merab contra o Umar. Enfim, queria pedir então perdão pra vocês por esse tempo afastado. Agora a situação já tá normalizando e enfim, vamos continuar. Mas enfim, pessoal, aconteceu o UFC 311, a gente já lembra, né, o que aconteceu nessa semana da luta. Era pra ter tido a luta entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, a luta não aconteceu porque no dia anterior o Tsarukyan sofreu uma lesão nas costas e assim Renato Moicano entrou de última hora e enfrentou o russo. Islam passou o carro, finalizou o Moicano no primeiro round, a gente acompanhou na live do UFC 311 e para a surpresa de muitos, logo depois da coletiva de imprensa pós-luta, o Dana White falou que não vai dar uma segunda chance para o Arman Tsarukyan. Ou seja, essa luta provavelmente não vai ser remarcada. E assim, pessoal, eu sei que muita gente deve ter ficado empolgada, até porque o Charles poderia receber sua chance, né? Até porque sem o Tsarukyan, o Charles, obviamente, é o próximo. Mas, cara, vamos dar a César o que é de César. O Arman Tsarukyan é o número 1 do peso leve. Ele é o que mais merece disputar o cinturão. Não faz sentido não dar uma segunda chance para o Tsarukyan. Eu sei que não foi nada profissional pular fora da luta no dia anterior. Mas essa é a luta a se fazer no peso leve. Não há a menor dúvida disso. Mas tá bom, se o Dana White manter a sua palavra dessa vez, coisa que pode mudar, a gente sabe que a opinião do Dana White pode mudar drasticamente, principalmente se ele tiver de cabeça quente, mas se a gente seguir o que ele falou, o Charles do Bronx então é o próximo da fila. A revanche contra o Islam Makhachev pode acontecer em breve. Só que aí tem um pequeno porém, porque beleza, Islam Makhachev pode voltar a lutar depois do Ramadã, até porque ele não sofreu absolutamente nada nessa luta contra o Renato Moicano. Ele poderia então lutar no meio do ano, em junho, da mesma forma que ele fez contra o Dustin Poirier no ano passado. Ou claro, ele pode esperar para lutar no seu território, pode esperar até outubro para fazer a revanche com Charles no mesmo lugar da primeira luta, em Abu Dhabi, onde ele vai ter apoio da torcida, já tá mais aclimatado com a região, a vantagem vai ser dele. Aí fica aquele negócio na cabeça, de novo o Charles do Bronx vai cair numa armadilha, vai ter que lutar em território inimigo. E não há o que fazer, o Islam é o lado A da negociação, ele não é o caçador, ele é o caçado. Então é isso, se ele quiser lutar no território dele, não tem quem o obrigue a não fazer isso. Mas aí surgiu uma fala interessante do Diego Lima, o treinador do Charles do Bronx, lá no AG Fight. E dessa vez, pelo visto, o Charles não quer lutar com o Islam em Abu Dhabi, ou pelo menos não quer esperar até outubro pra lutar de novo. E com isso, abre a possibilidade de uma luta bem especial que eu torcia muito pra que acontecesse há muitos anos. Escutem agora o que o Diego Lima falou. Se o Makhachev for lutar em outubro, o Charles não quer ficar parado. Na minha cabeça e na cabeça do Charles, só existe uma luta a se fazer. O BMF, o Max Holloway. Pessoal, eu já falei pra vocês aqui, quando esse cinturão BMF voltou à tona, que um dos possíveis candidatos a disputá-lo, já que ele é um cinturão diferente, né? Você precisa ter certos requisitos pra disputar o título BMF. Você precisa ser casca grossa, ter lutas empolgantes, um favorito do público, e o Charles do Bronx se encaixa nesse perfil. Da mesma forma que o Max Holloway. Então, se tinha uma luta pra se fazer pelo cinturão BMF, uma das possibilidades era justamente essa, Max Holloway contra Charles do Bronx. E a Semana Internacional da Luta, que é lá pra junho, julho, é uma data perfeita. O UFC costuma colocar grandes cards na Semana Internacional da Luta. Tô falando disso porque o próprio Holloway já respondeu no Twitter e aceitou o desafio, sugerindo aí a Semana Internacional da Luta, que seria provavelmente o UFC 316. Pessoal, no momento não tem outra luta disponível pro Charles, tirando, óbvio, o cinturão, que seja maior do que essa. Essa luta tem história, essa luta vai atrair e essa luta vai
vale uma espécie de cinturão. O título BMF, que apenas 3 lutadores na história do UFC o possuem. Só que acima de tudo, acima, óbvio, do próprio cinturão, tem história por trás dessa luta. Pra quem não lembra, Charles do Bronx e Max Holloway já se enfrentaram na época do peso pena. A luta aconteceu lá em 2015 e, pra quem não lembra, acabou no primeiro round. Basicamente não teve luta, porque o Charles sofreu uma lesão no pescoço e assim o combate terminou em menos de 2 minutos. Foi um acidente, um tipo de luta que com certeza merece uma revanche. É o mesmo caso, por exemplo, de Tom Aspinall contra Curtis Blades, a luta que acabou em 15 segundos com o próprio inglês se lesionando. E agora os dois estão maiores do que nunca. Max Holloway, ex-campeão do peso pena, campeão do BMF, um dos lutadores mais populares da atualidade, um dos lutadores mais empolgantes da história do UFC. Charles do Bronx, mesma coisa, só que campeão do peso leve, ex-campeão do peso leve. Vou dizer pra vocês, eu acho que eu fico até mais empolgado de ver uma revanche entre Charles e Holloway do que Charles e Makhachev. Porque a gente viu como foi a primeira luta entre Charles e Makhachev. O russo passou o carro. E sinceramente, sem querer ser pessimista, eu não imagino que a luta vai ser um tanto diferente se houver uma revanche. Já Holloway e Charles é uma coisa que fica totalmente em aberto. Beleza que o Holloway venceu a primeira luta, mas não teve luta. E o principal, Charles e Holloway não são os mesmos lutadores daquela época, o Charles principalmente. Então eu particularmente estou bem mais empolgado para ver Charles do Bronx e Max Holloway mais uma vez, agora pelo cinturão BMF do UFC. Podia inclusive servir como co-evento de Jones contra Aspinall, que, se acontecer, deve ser na Semana Internacional da Luta também. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.